Meus irmãos, nós estamos então retomando a nossa aula para desta feita estudarmos a nossa última lição, a lição de número 10, passagens de Hebreus que necessitam a atenção especial. A Epístola de Hebreus é portadora de uma profundidade realmente muito grande e nela há alguns textos que, pela sua complexidade e por abordar temas teológicos bastante relevantes, geralmente têm originado alguma dificuldade de interpretação e que requerem uma explanação mais minuciosa. Dessa forma, o autor deste manual de ensino destinou esta última lição para abordar 4 desses textos que muitas vezes despertam mais a atenção e o interesse dos leitores e estudiosos da Bíblia. Esses assuntos e seus respectivos textos são, primeiro, qual o significado da expressão do pai acerca do filho em hoje eu te gerei? Contido no capítulo 1, versículo 5. O segundo, como Cristo poderia aprender a obediência uma vez que ele é Deus? Uma indagação extraída dos versículos 8 e 9 do capítulo 5. Terceiro, qual o significado da passagem? É impossível, pois, outra vez renová-lo para arrependimento. Texto localizado nos versículos 4 a 6 do capítulo 6. E quarto, quem era Melquisedeque? Questão contida nos versículos 1 a 3 do capítulo 7. Nós esperamos que as explicações dadas até o final dessa lição possam, de alguma forma, contribuir para uma melhor compreensão dos irmãos sobre o que o autor de Hebreus quis realmente dizer nesses textos. No final da introdução, o esboço da lição resume os 4 textos a serem estudados nessa lição. Primeiro, Hebreus capítulo 1, versículo 5. Segundo, Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9. Terceiro, Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6. Quarto, Hebreus capítulo 7, versículos 1 a 3. E na sequência temos os objetivos da lição, que como sempre eu faço questão de ler com os irmãos. Assim, ao concluir o estudo dessa lição, nós deveremos ser capazes de, primeiro objetivo, indicar a quem originalmente se aplicava a expressão "Tu és meu filho", de acordo com Hebreus 1 e 5. Segundo objetivo, explicar a que fase da vida de Cristo refere-se a declaração de Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9. Terceiro objetivo, descrever a quádrupla forma do desvio de alguns daqueles crentes da época da escrita da epístola, de acordo com Hebreus 6, 4 a 6. E quarto e último objetivo, mencionar 2 suposições sobre quem foi Melquisedeque. Lidos, portanto, os objetivos, nós passaremos então para o estudo do texto número 1, Hebreus 1 e versículo 5. Meus irmãos, conforme esse título, temos aqui no manual de ensino o destaque do versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será filho. Meus amados, nós devemos estudar aqui 2 expressões contidas neste versículo, que nós já havíamos estudado abreviadamente na lição número 4, mas vamos analisá-las mais detidamente nesse texto. Nesse ponto do capítulo 1, o escritor de Hebreus se utiliza da expressão ou de expressões do Antigo Testamento para demonstrar a exaltação de Jesus. É de suma importância que os irmãos identifiquem todas as citações do Antigo Testamento que o escritor de Hebreus faz e que não são poucas, pois ao fazê-lo, este autor reconhece a autoridade do Antigo Testamento, à medida em que ele o cita e, ao mesmo tempo, constrói um elo entre o Antigo e o Novo Testamento. E aqui nós vamos tratar de 2 delas, constantes no versículo 5, que nós acabamos de ler. Com certeza, a dificuldade gerada em virtude de uma interpretação errada dessa citação
feita pelo escritor sagrado é muito grande e pode sugerir a alguns crentes menos atentos que Cristo foi gerado no sentido comum da palavra, isto é, que ele foi criado e que ele não é eterno, mas pode também ocasionar distorções doutrinárias, como é o caso das Testemunhas de Jeová, que não creem na divindade e na eternidade de Jesus. Entretanto, uma leitura mais meticulosa mostrará que esse versículo tem um significado diferente e que procede de dois principais versículos do Antigo Testamento. O primeiro, do segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 14, e o segundo no Salmo 2, versículo 7. E, segundo o pastor Carlos Gibbs, se fundamenta em três fatos. Primeiro, o termo meu filho, originalmente, era uma forma de Deus designar o rei do seu povo Israel. O segundo, o título meu filho, com respeito ao rei de Israel, era confirmado no dia da coroação do referido rei. E o terceiro, no livro de Atos, capítulo 13, versículos 32 e 33, o apóstolo Paulo interpreta o Salmo 2 como uma profecia que se cumpriu no dia da ressurreição de Cristo. De forma geral, a expressão meu filho ou filho de Deus é um título simbólico que se reporta a Cristo como o rei, enquanto o termo hoje refere-se à sua ressurreição, ocasião em que, segundo o apóstolo Paulo, ele recebeu do Pai esse título oficialmente. Esse texto está dividido em dois subtópicos, de acordo com as duas referências tomadas pelo escritor aos Hebreus nesse texto. O primeiro subtópico desse texto intitula-se Filho de Deus. A primeira citação é do segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 14, em que lemos: Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Mas também tem a passagem paralela no primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 13. O título filho provém de uma promessa, uma aliança de Deus com Davi, referindo-se, num primeiro sentido, à coroação de Salomão, filho de Davi, como rei de Israel, que, embora sendo filho de Davi, foi adotado por Deus como seu filho também. Desde esse dia em diante, Salomão se tornaria o símbolo da autoridade de Deus sobre Israel, razão pela qual o povo haveria de demonstrar a sua fidelidade a Deus por intermédio de sua sujeição ao rei humano que Deus havia estabelecido. O segundo subtópico desse texto tem como título o Cântico da Coroação. Trata-se de uma citação no Salmo 2, versículo 7, em que lemos: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse salmo é um cântico inspirado pelo Espírito Santo e composto pelo rei Davi por ocasião da promessa que Deus lhe fez em relação ao seu filho Salomão. Mas, embora o tenha composto a fim de que fosse cantando ou cantado no ato da coroação do moço, esse canto também tinha um profundo sentido profético, apontando para a coroação do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, além de ser chamado Filho de Davi. Davi canta esse louvor a Deus, reconhecendo a promessa que o Senhor lhe fizera, não se reportando, evidentemente, ao nascimento do Senhor Jesus, mas inspirado pelo Espírito Santo, o cântico indica o título Filho de Deus, aplicado a Jesus. No nosso manual de estudo, esse cântico é classificado como um vaticínio do advento do Messias, que traria consigo julgamento e bênção, identificando-o como o Filho de Deus. O mesmo pensamento encontra-se no Salmo 89, versículos 26 e 27, em que lemos: Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falo-ei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Historicamente, essas citações estão associadas à aliança de Deus com Davi e à promessa que ele lhe fez de um filho, Salomão, que reinaria em lugar de Davi
e cujo reino iria sobrepujar a qualquer outro em glória. Essas palavras, porém, sempre receberam um significado mais amplo, antecipando o Filho de Deus pré-existente, o Messias, o Cristo, que viria da semente de Davi, edificaria um reino glorioso. Esse foi o reino que o nosso Senhor começou a estabelecer enquanto estava na terra, um reinado espiritual no coração dos homens. Para compreendermos bem o argumento que o autor da Epístola aos Hebreus extrai desses dois textos do Antigo Testamento, nós devemos sempre ter em mente que o termo filho, conforme é empregado em Hebreus 1:5, tu és meu filho, hoje te gerei, embora se refira ao Filho como segunda pessoa da Trindade, implícito nesta e nas demais citações, mas principalmente ao Filho de Deus como homem, pois essa característica compreende não somente a encarnação, pela qual o Filho assumiu a natureza humana, mas também todo o propósito e toda a dignidade de Jesus homem, manifesto posteriormente, principalmente na sua ressurreição, mas também na sua ascensão e na sua posição à direita do Pai. Esse entendimento fundamenta-se na sequência textual tecida pelo autor aos Hebreus acerca da superioridade de Cristo sobre os anjos em sua obra intercessória. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o texto do livro de Atos, capítulo 13, versículos 32 e 33, em que lemos: Nós vos anunciamos o evangelho da promessa, feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse texto está contido no sermão de Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia, em sua primeira viagem missionária pelas terras da Galácia. Nesta homilia, sob forte inspiração do Espírito Santo, Paulo interpreta essa profecia. Notem os irmãos que ele aplicou o texto do Salmo 2, versículo 7, à ressurreição de Jesus, isto é, Paulo usa o texto do Salmo 2 para referir-se à ressurreição de Jesus. O Filho foi, na verdade, o unigênito do Pai, antes de todos os mundos, e a divindade do Filho é necessariamente o alicerce da encarnação e da ressurreição. Do contrário, excluiria a sua obra como mediador. Mas o Filho também foi gerado novamente na ressurreição, o que assinalou a plena realização da humanidade de Jesus, desde o seu estado de humilhação até o de glorificação e de exaltação. Foi na ressurreição que Cristo venceu a morte como penalidade do pecado. Aqui, o Filho de Deus, como Filho do homem, entrou em sua glória, o que se vê claramente na oração sumo-sacerdotal de Jesus, conforme o versículo 5 do capítulo 17 do Evangelho escrito por João, em que lemos: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. A Nova Versão Internacional, a NVI, apresenta a seguinte redação para esses versículos: O que Deus prometeu a nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Notem os irmãos que o apóstolo Paulo definiu a ressurreição de Cristo como o hoje, de acordo com o que declaram os Salmos e Hebreus. Portanto, a expressão hoje te gerei não se referia à geração ou formação de Cristo, mas à ocasião em que ele recebeu oficialmente o título de rei, com domínio sobre todas as coisas. O termo hoje se refere mais propriamente, então, ao dia da ressurreição, em que Deus apresentou a prova mais cabal de que Jesus era tanto inocente como justo. O poder miraculoso pelo qual foi levantado dentre os mortos o declarou Filho de Deus,
e o seu corpo, que jamais viu a corrupção, foi ressuscitado em forma de corpo espiritual. O primogênito dentre os mortos e as primícias os que dormem, conforme lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 20. Cristo sempre foi Filho de Deus, mesmo antes de sua ressurreição. Este foi apenas o dia em que o advento se firmou de forma histórica. Da mesma forma, o título Cordeiro de Deus, dado a Cristo antes da fundação do mundo, refere-se ao seu sacrifício na cruz, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Também no capítulo 1, versículo 4 de Romanos, nós vamos ler que e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesse texto, Paulo assegura que Jesus foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo João escreveu com o mesmo propósito, dizendo: Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. A essência do argumento do autor da Epístola aos Hebreus, portanto, é esta: Jesus Cristo, como Filho encarnado do Pai, sobrepuja infinitamente em glória, pois a qual dos anjos Deus disse: Tu és meu filho, hoje te gerei? O filho é muito superior em excelência aos anjos. Nesta mesma proporção, a sua administração celestial é superior a deles. Os anjos podem servir-nos, mas só o Filho pode ministrar o Espírito dentro de nós. Meus irmãos, concluído o estudo do texto número 1, nós passaremos então ao estudo do texto 2, cujo título é Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9. Meus irmãos, este é o segundo argumento do escritor aos Hebreus, que gera interpretações contraditórias. Antes de tudo, leamos o texto dos versículos 8 e 9 do capítulo 5 dessa epístola. Embora, sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Iniciando as nossas considerações, nós vamos mais uma vez lembrar os irmãos que uma hermenêutica sadia exige que consideremos o contexto imediato e remoto, ou seja, o que está mais próximo e o texto que não está tão próximo daquele que está sendo estudado, mas que estão relacionados com ele. Nesse sentido, este texto aborda dois aspectos que são estudados aqui em dois subtópicos. O primeiro é o aspecto da natureza humana de Jesus, que estava em desenvolvimento, estudado no subtópico deste texto, intitulado Obediência Aprendida, conforme o versículo 8, já lido. Sobre esse aspecto, precisamos lembrar que no capítulo 5, o escritor estava tratando da encarnação de Jesus, enquanto um ser humano livre do pecado, um homem que venceu o poder do pecado. Sem esse entendimento, a compreensão do texto pode ficar comprometida, pois, como falamos desde a primeira aula, a epístola tem que ser entendida como um todo, e não através de textos independentes. Lembremos-nos de que a base de Hebreus é Levítico, um livro que contém diversos tipos da pessoa do Senhor Jesus. Entre eles, como já estudamos na lição 2, está a oferta de manjares, que tipifica a perfeita humanidade de Jesus como um perfume agradável a Deus. E isso implica não somente a encarnação do Filho de Deus, mas seu crescimento, como qualquer outro ser humano, e a sua vida perfeita. Tanto é que o evangelista Lucas fez questão de registrar no evangelho que escreveu, capítulo 2, versículo 52, que
crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Portanto, do ponto de vista humano, Jesus se submeteu a um processo de crescimento, precisando sujeitar-se à disciplina. A condição de filho geralmente implica também uma posição de obediência, mas quando aplicada a Jesus, sugere algo especial, pois embora seja o Filho de Deus, ele teve de sofrer por causa da sua encarnação e uma qualidade essencial da sua liderança. O contexto do início do capítulo 5 de Hebreus, no que concerne à humanidade de Jesus, está no capítulo 2 de Hebreus e expõe que Jesus, para ser o nosso Redentor, tornou-se um pouco menor do que os anjos, por causa da humilhação da sua carne. Ele tornou-se 100% homem e, por possuir uma natureza humana completa, conforme os irmãos têm no manual de estudo, em primeiro lugar, Jesus possuía um corpo físico, mas também Jesus possuía uma alma racional. Em terceiro, Jesus possuía espírito humano, mas também Jesus era sujeito à fadiga física, mas também Jesus era sujeito a sentir sono. Mais uma vez, Jesus era sujeito à fome, mas também era sujeito à sede. Jesus era sujeito ao sofrimento e à dor física. Jesus, em sua vida física, pôde morrer. Jesus tinha capacidade para crescer em conhecimento, conforme nós já citamos em Lucas, capítulo 2, versículo 52. Jesus tinha capacidade para adquirir conhecimento mediante a observação, mas também Jesus tinha a capacidade para limitar-se em seu conhecimento. Mas também Jesus dependia da oração para ter poder. Mas também Jesus dependia da unção do Espírito Santo para ministrar com poder. Enfim, o autor da Epístola aos Hebreus salienta em termos fortes que, pelo seu sofrimento, Jesus aprendeu a obediência. Jesus não fez a sua vontade, mas a vontade do Pai, como podemos ler em Hebreus capítulo 10, versículo 5 a 10, e no Evangelho escrito por João, capítulo 6, versículo 38. Ele obedeceu até o ponto de morrer, e morte de cruz, conforme a Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Sendo Jesus o Filho de Deus encarnado, era necessário, através da mais amarga de todas as provações, que aprendesse, como homem perfeito, a obediência perfeita e se qualificasse, então, perfeitamente, como o sumo sacerdote escolhido de Deus. O segundo aspecto é o da manutenção, da conservação da sua integridade perante todo tipo de ataque, estudado no segundo subtópico desse texto intitulado Tendo sido aperfeiçoado. Nesse texto, Jesus estava sendo descrito como o sumo sacerdote que se compadece de todos. E, para isso, teria de identificar-se com os seres humanos nas suas mais básicas necessidades. Notem, os irmãos, que no versículo 9, o escritor diz que, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O verbo que ele usou para descrever o particípio aperfeiçoado é o verbo teleiontes, uma conjugação do verbo teleio, cujo significado é completar, consumar, consagrar, terminar, cumprir, tornar perfeito. Particularmente, esse verbo tem o significado de trazer a um fim completo, conclusão, chegar ao objetivo desejado, concluir uma obra ou dever, concluir uma corrida. A versão de Almeida, Revista e Corrigida, concorda com isso, traduzindo da seguinte maneira: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. No caso específico de Hebreus 5 e 9, há mais de uma interpretação.
A primeira é que esse termo também foi usado com respeito a Cristo como exaltado para ser príncipe sobre todas as coisas. Mas outra interpretação com a qual eu concordo é que, de acordo com a etimologia do verbo teleios, a perfeita ou a perfeição de Jesus consistia na manutenção de sua integridade perante todo tipo de ataque e, consequentemente, o reconhecimento da sua integridade, evidenciando que Jesus chegou ao fim da sua carreira com uma conduta ilibada, com absoluta integridade em todas as esferas, sem a menor mancha de pecado. O nosso manual de estudo diz que, para alguns, a palavra aperfeiçoado, conforme o versículo 9, parece sugerir que Cristo tenha passado por um processo de aperfeiçoamento até se tornar plenamente perfeito. Entretanto, não é isso que o texto ensina, mas sim que Cristo está habilitado a ser o autor da salvação, o nosso sumo sacerdote junto ao trono do Pai. Para isso, ele solidarizou-se e identificou-se com as nossas necessidades e misérias, experimentando fome, pobreza, dor, tristeza, rejeição, mas tudo isso sem pecado. Então, meus irmãos, eu creio que essas rápidas considerações ajudem a esclarecer eventuais dúvidas em torno desse texto. Depois de considerarmos esse tema tão importante, nós passaremos ao estudo do texto 3. Meus irmãos, vamos analisar agora o terceiro argumento do escritor aos Hebreus, que pode motivar interpretações e contraditórias e que se encontra nos versículos 4 e 6 do capítulo 4 dessa epístola. O texto em apreço, na versão de Almeida, revista e atualizada, diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignominia. Com base nesse texto, que contém uma severa advertência concernente àqueles que rejeitam a Cristo, muitos interpretam esse texto de forma a não deixar esperança para aqueles que, porventura, venham a cair na fé, ou seja, tornam esse texto como base, ou tomam esse texto como base da doutrina da predestinação. Bem, meus irmãos, como dissemos desde o início dessa disciplina, não se pode utilizar nenhum texto de maneira isolada para formular pretextos teológicos. Em outras palavras, não se pode desmembrar uma parte do texto e dar-lhe um sentido diferente do contexto. Isto é assassinar o texto, como já dissemos na sexta aula, e torna a dizer, o texto tem autoridade. Dessa forma, notem os irmãos que esta seção que inicia no versículo 4, vem ligada ao texto que o antecede através de um conectivo lógico, que é a conjunção coordenativa explicativa por quê. Gramaticalmente e teologicamente, o texto é uma continuação da ideia que vinha sendo desenvolvida no texto anterior. Portanto, uma exegese honesta desse texto nos levará ao assunto que o leitor vinha desenvolvendo até aqui, pois o autor não mudaria de assunto de uma hora para outra, sem justificativa. E qual é o assunto que ele vinha desenvolvendo? E o contexto anterior vai nos responder. O assunto que ele vinha desenvolvendo é que, se os leitores não prosseguirem na direção da plenitude da doutrina cristã, correrão o grave perigo de cair e apostatar a fé, voltando ao judaísmo. O autor expressa a esperança de que tal calamidade não lhe sobrevenha, se bem que seja necessário avisá-los do perigo, pois já haviam evidenciado sua fé mediante um operoso amor cristão.
Ele estava encorajando aqueles crentes a permanecerem firmes e constantes até o fim, quando todas as promessas de Deus se cumprirão, conforme os versículos 9 a 12. Assim, o cerne desse texto evidencia não somente a advertência contra o pecado e a apostasia, mas, acima de tudo, a exortação para que o crente deixe o pecado e viva uma vida transformada pelo poder de Deus. Nesse texto, o autor aponta o capítulo 6 da epístola não como demonstração de hesitação daqueles irmãos, mas como uma ministração de estímulo a que perseverassem na fé. E aqui, como prova disso, o escritor toma o exemplo de Abraão para que se inspirassem nele. O capítulo 6 de Hebreus pode ser entendido como um convite à maturidade espiritual. No comentário Esperança, Fritz Laubeck afirma que, abre aspas, o apóstolo não visa inquietar almas temerosas e receosas por meio de sua advertência, mas tenciona acordar cristãos dormentes que ficaram paralisados em seu desenvolvimento espiritual. Ele sabe do eminente perigo que mornidão e lerdeza na vida de fé podem conduzir à fatal beira do abismo da apostasia. Somente Deus poderá estabelecer com clareza definitiva um juízo sobre se e quando uma pessoa passou desse limite. Fecha aspas. Donald Wagner também endossa esse raciocínio no novo comentário bíblico contemporâneo, dizendo, abre aspas, por isso, como motivação mais forte para os leitores, para que prossigam e alcancem maturidade de entendimento da fé cristã, o autor de Hebreus aponta para a seriedade da apostasia. É da maior importância que os leitores prestem atenção à mensagem do autor e recebam o sólido alimento que ele lhes apresenta. Se os leitores não avançarem, assim prevê o autor, sofrerão desastre. O autor está ansioso pelo bem-estar final dos seus leitores. Estes precisam conhecer a grave seriedade da apostasia, do abandono da fé cristã e reconhecer que não existe caminho de volta da apostasia. Outra vez emerge a enérgica pastoral, cheia de cuidados. Fecha aspas. Então notemos que, como já verificamos há pouco, a leitura dos versículos 1 a 3 é clara. Aqueles crentes já haviam lançado os alicerces e aprenderam os princípios básicos. Agora seria a hora de avançar, de deixar que Deus os levasse à maturidade. Os versículos 4 a 6, juntamente com a exortação de Hebreus, capítulo 10, versículos 26 a 39, são motivo de preocupação, de aflição para algumas pessoas, principalmente porque são interpretados e aplicados indevidamente. E embora seja um texto que embasa muitas discussões sobre a possibilidade de o crente poder ou não perder a salvação, devemos ter em mente que o objetivo do autor não era assustar os seus leitores, mas sim os tranquilizar. O verbo caíram, utilizado pelo autor aqui, é o mesmo termo utilizado por Paulo na Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1, no qual ele diz, irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão, considereis a vós mesmos para que também não sejais tentados. Notem os irmãos que o mesmo verbo grego prolempete é traduzido aqui em Gálatas como surpreendido em alguma falta. Portanto, meus amados irmãos, eu entendo, pelo contexto histórico, teológico e gramatical, que a situação de apostasia aqui levantada ainda não ocorreu, pelo menos não em relação a todos os destinatários da carta. Pode ser que alguns já estavam nesse ponto, mas daí dizer que todos já haviam se apostatado é faltar com honestidade para com o texto. O autor está empregando todos os seus cuidados pastorais para evitar a volta de seus irmãos para o judaísmo,
como sinônimo de apostasia absoluta da fé cristã. Tanto é verdade que no capítulo 3, o escritor os chama de santos. Nesse capítulo 6, versículo 9, ele os chama de amados. E no versículo 10, ele descreve a obra e do trabalho de amor desenvolvido por aqueles irmãos. Então, eles eram crentes, não estavam desviados. Temos que prestar atenção ao texto como um todo, antes de expressarmos qualquer opinião precipitada ou concordar com algum escritor. A pergunta constante e o fator a ser considerado é que, sendo eles realmente crentes, e isso se aplica aos nossos dias, pode o crente voltar atrás e perder a salvação? A resposta deve ser sim. Afirmar, como alguns o fazem, que os verdadeiros cristãos não apostatam, e se apostatam, é porque nunca foram crentes realmente, é faltar para com a verdade. Algumas expressões verbais nesse texto, como por exemplo, foram iluminados e provaram o dom celestial, ou então, provaram a boa palavra, deixam claro que eles eram cristãos de verdade, haviam se convertido de fato. O verbo grego geisemenos, traduzido como provaram, não implica uma experiência incompleta de conversão. A palavra provar, em outras partes de Hebreus, indica experiência completa de algo. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 9, esse mesmo verbo é usado para dizer que Jesus provou a morte. Ou seja, é óbvio que Jesus não experimentou a morte pela metade, mas completamente. Ninguém morre pela metade. Ah, fulano está morto, mas está vivo. Como assim? Ou a pessoa está morta ou está viva. Se o autor utilizou o mesmo verbo, provaram, 2 vezes, para dizer que aqueles irmãos haviam provado o dom celestial e a boa palavra, então nós temos que aceitar que eles eram salvos por completo e não pela metade. Notem agora, irmãos, o versículo 6. O verbo grego traduzido como caíram é paratessontas e está conjugado no particípio, no tempo auriço, na voz ativa. Esse verbo, atrelado à preposição na língua grega, significa cair para fora, desviar-se. Mas notem, os irmãos, que o particípio grego é o gerúndio na língua portuguesa, o que quer dizer que a melhor tradução seria caindo. Nesse caso, eu prefiro a tradução da Bíblia King James, de 1611, que, considerando que o particípio na língua grega pode indicar uma condição, transcreveu esse versículo da seguinte maneira: se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles de novo crucificam para si mesmo o Filho de Deus, expondo em uma vergonha aberta. Meus irmãos, com base nesse entendimento, eu considero, portanto, que a ação de cair não está sendo afirmada aqui como um fato consumado, mas como uma advertência ao perigo da apostasia. Ou seja, aqueles irmãos não haviam caído da fé, conforme vimos há pouco nas menções que este autor faz da fé e das obras daqueles irmãos. Observemos que no grego os verbos crucificando e expondo, em Hebreus 6:6, encontram-se no gerúndio, isto é, estão crucificando e estão expondo, assim como está traduzido na versão de Almeida corrigida. O autor não está dizendo que o crente não possa mais se arrepender, mas está afirmando que o crente não poderá ser levado ao arrependimento se chegar à condição continuada, permanente, de tratar a Jesus de maneira tão vergonhosa. Mas uma vez que deixe de desonrar ao Senhor Jesus desse modo, poderá ser levado ao arrependimento e restaurar a sua condição com Deus, ou a sua comunhão com Deus. O nosso manual de estudo traz uma declaração bíblica de que a graça de Deus está disponível a todos que o buscam com espírito reto e coração quebrantado, conforme o Salmo 34, versículo 18.
Este nosso pensamento está de acordo com o do pastor Carlos Gibbs, quando afirma no nosso manual de estudo que é importante observar que essa advertência não menciona a impossibilidade do desviado reconciliar-se com Deus. Ao contrário, há sempre uma esperança em vida para o homem distanciado de Deus. Essa passagem indica que quem assim age não terá mais oportunidade de reconciliar-se com Deus, posto que está afastando para longe de si aquele que pode restaurá-lo. Cristo é o único meio de salvação. O homem que aceita Cristo e mais tarde o rejeita definitivamente não achará qualquer meio de salvação. Comparemos esta verdade com Hebreus 10:26, onde está dito que o pecado é rejeitar a Cristo, deixa o homem sem nenhum outro sacrifício pelo pecado. Mas o capítulo 6 vai além de uma advertência, pois aborda também as promessas divinas que herdamos como crentes. Nós vamos encerrar esse texto, então, com a leitura do versículo 12, que diz: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Muito bem, meus amados, após termos feito essas considerações sobre esses versículos do capítulo 6, nós passaremos ao estudo do texto 4. Neste quarto e último texto dessa lição, e o último dessa disciplina, nós devemos estudar o conteúdo dos versículos 1 a 3 do capítulo 7 da Epístola aos Hebreus, que é o quarto argumento do escritor aos Hebreus, que pode motivar interpretações contraditórias. Meus irmãos, o conteúdo desse quarto texto também já foi abordado na lição 6 e está sendo trazido para uma verificação mais ampla. O escritor aos Hebreus visava a discorrer sobre esse personagem no capítulo 5, mas julgou por bem intercalar outras considerações voltadas ao crescimento na fé, e só voltou ao assunto no capítulo 7. Nos 3 primeiros versículos, nós lemos: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Meus irmãos, o primeiro subtópico deste texto intitula-se a ideia de que Melquisedeque era uma cristofania. Os eruditos bíblicos divergem em relação à definição desse personagem das Escrituras, chamado Melquisedeque. Enquanto alguns dizem que era um homem comum, outros entendem que se tratava de uma cristofania, isto é, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento em forma humana ou em forma de um ser angelical. Segundo este último entendimento, isso se justifica pela leitura dos textos bíblicos que fazem menção dele, inclusive o de Hebreus, dando a impressão de que Melquisedeque teria virtudes divinas, principalmente em relação às expressões que afirmam que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, como visto no livro de Gênesis, capítulo 14, versículos 18 a 20, e a Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 6, capítulo 6, versículo 20 e capítulo 7, versículos 1 a 17. Conforme esses estudiosos entendem, o escritor aos Hebreus, como acabamos de citar, apresenta Melquisedeque como rei de Salém, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípios nem fim de dias e que permanece sacerdote para sempre. Esta linha teológica compreende que a expressão rei de Salém
não significa necessariamente que essa pessoa governasse ou dominasse sobre um certo lugar, mas se apoiando no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, dizem que é meramente um título descritivo. E, por fim, interpretam a citação do versículo 2 do capítulo 7 da carta aos Hebreus, em relação a Melquisedeque, como rei de Salém, ou seja, rei de paz, como que fazendo uma simples referência da circunstância ou condição de paz, e não a um ser ou a um lugar físico. Isso posto, vejamos agora o próximo subtópico, que é a ideia de que Melquisedeque era um homem. Meus irmãos, esta é a segunda linha interpretativa do personagem Melquisedeque. Parte dos críticos teológicos entende que a expressão do versículo 3 do capítulo 7, que diz, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, exclui a possibilidade de Melquisedeque ser Cristo, visto que ninguém pode ser semelhante a si próprio. Para os defensores desta linha teológica, a identificação de Melquisedeque como rei de Salém implica que ele é um rei terreno da cidade que mais tarde veio a se chamar Jerusalém. Nosso manual de estudo toma algumas referências no Antigo Testamento como exemplo concernentes à cidade de Jerusalém, tais como o livro de Josué, capítulo 18, versículo 28, o livro de Juízes, capítulo 19, versículo 10, e o primeiro livro das Crônicas, capítulo 11, versículo 4. E na condição de um ser humano, Melquisedeque não pode ser Cristo. Com base nisto, afirma-se que Cristo viveu como um simples homem entre os demais homens anteriores à sua encarnação. Segundo esses estudiosos, a apresentação que o escritor de Hebreus faz de Melquisedeque como sem pai, sem mãe, sem genealogia, expressa no versículo 3 do capítulo 7, significa simplesmente que nem Moisés, em Gênesis, nem o salmista não registraram o seu parentesco. Também a expressão sem princípio de dias, nem fim de vida, significa simplesmente o desconhecimento de qualquer relato do nascimento e morte de Melquisedeque, não podendo, portanto, ser Cristo, pois a Bíblia registra tanto o nascimento quanto a morte do Senhor Jesus. Todavia, Melquisedeque pode ser considerado como uma figura de Cristo, em virtude da eternidade de Jesus. Mas esta linha teológica também compreende que a expressão permanece sacerdote para sempre, registrada tanto no Salmo 110, versículo 14, quanto nos versículos 3 a 17 do capítulo 7 da Epístola aos Hebreus, em relação à pessoa de Melquisedeque, denota simplesmente que a história não registrou informações nem a respeito do seu sacerdócio, nem sobre o seu nascimento, nem sobre sua vida. Finalizando esse texto, eu quero uma vez mais colocar diante dos irmãos a importância de observarmos as regras hermenêuticas, lembrando que a hermenêutica é a disciplina que estuda a interpretação de textos, no caso, o texto bíblico. Pois, se observarmos as regras hermenêuticas, veremos que o escritor de Hebreus está trabalhando com tipologia bíblica, sendo que na tipologia temos um tipo no Antigo Testamento e o seu cumprimento no Novo Testamento, a que chamamos de antítipo. Considerando isso, ninguém pode tipificar a si próprio e uma coisa não pode ser prefigurada em si mesma. Dessa forma, hermeneuticamente, o relato de Gênesis não pode ser uma cristofania. Quem era então esse Melquisedeque? Não é fácil responder essa pergunta. Seria um anjo ou um ser celeste? Não. Então, se for um homem, quem era, pois, esse homem? Do pouco que sabemos dele, cremos que era um homem real, caracterizado por piedade, que permanecia fiel à religião de Noé, ou ao primitivo monoteísmo,
conforme nos relatou Moisés. E nesse caráter era um sacerdote, como Jetro, sogro de Moisés. Como dissemos na aula 6, alguns estudiosos pensam que Melquisedeque fosse um tipo de pseudônimo de um dos filhos de Noé, podendo ser Sem, ou Cã, ou Jafé. Porém, isso é impossível por haver uma enorme distância de tempo entre os filhos de Noé e a época de Abraão. E caso fosse um dos filhos de Noé, a Bíblia o diria, pois conforme a Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 3, os pais de Melquisedeque eram desconhecidos. Moisés registra a origem de Melquisedeque no livro de Gênesis, por ocasião da guerra que 4 reis empreenderam contra os reis de Sodoma e Gomorra, vencendo-os e levando a sua população cativa, inclusive Ló, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma. Imediatamente, Abraão reúne homens que trabalhavam com ele e, guerreando contra esses reis, os venceu, libertando seu sobrinho Ló, trazendo consigo os bens recuperados que a Bíblia chama de espólio, que deveriam significar algum valor monetário. Segundo o versículo 10 do capítulo 14 de Gênesis, no seu retorno para casa, Abraão vinha acompanhado dos seus companheiros, seu sobrinho Ló, com sua família, e assim que os reis invasores fugiram, nada mais natural que o povo que estava espalhado pelas montanhas se reunisse e elegesse um novo rei e procurasse restaurar os estragos. E é esse novo rei que foi saudar Abraão na sua volta, ou na volta da sua campanha militar. Possivelmente os reis que tinham caído no poço de betume tenham conseguido sair, mas a narrativa bíblica parece indicar que eles haviam morrido ali. O encontro foi no Vale de Sidim, que depois passou a ser chamado Vale do Rei, perto ali de Jerusalém, onde Melquisedeque reinava. Mas, além do rei de Sodoma, outro ilustre personagem, sabendo da batalha, veio ao encontro de Abraão para saudá-lo pela vitória conquistada. A Bíblia o chama de Melquisedeque e o qualifica como rei de Salém. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo quanto havia reconquistado. O resto dos espólios, porém, entregou ao rei de Sodoma. Mas, embora tivesse direito inegável a uma parte, Abraão não tomou nada para si, a fim de que ninguém lhe acusasse de ter enriquecido à custa dessa batalha. O salmista se referiu a esse Melquisedeque sem dizer qual era a sua origem. Notem, os irmãos, que a Bíblia coloca um profundo silêncio e mistério sobre esse grande personagem. Para o historiador judeu Flávio Joséfo, historicamente, Melquisedeque era rei de Salém, que posteriormente passou a ser chamada de Jerusalém. Pela leitura de Gênesis 10 e 16, pode-se deduzir que ele era o rei dos Jebusitas, descendentes do terceiro filho de Cão, que habitaram em Jerusalém até o tempo em que Davi tomou essa cidade, conforme registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 5 e versículo 6. Etimologicamente, a palavra Jerusalém é derivada de duas outras palavras. A primeira é Jebus e a segunda é Salém, formando então o nome Jerusalém, nome que lhe foi dado depois que Davi a conquistou. Mas na conquista de Canaã, quando Josué os venceu, obrigando-os a pagarem tributos, conforme o livro de Josué, capítulo 11, versículo 3, o nome do rei dessa cidade era Adoni-Zedeque, que significa Senhor de Justiça, ou Rei de Justiça. É interessante notar que uma cidade de origem camita, da descendência de Cã, filho de Noé, tem uma história religiosa tão profunda. Mas em 1887, enquanto remexia na terra, na localidade de Amarna, no Egito, uma aldeã descobriu as primeiras cartas que mais tarde se tornaram conhecidas como a coleção de cartas de Tel Amarna, escritas com letras cuneiformes.
Entre essas cartas, algumas foram escritas pelo rei de Salém ou Salaim ao rei do Egito, pedindo socorro contra os invasores Aburi. No caso, os hebreus, nas quais ele declara ser rei eleito por Deus e cujo reinado não teve princípio e nem teria fim. Parece haver a crença de que o primeiro rei da terra tinha sido posto por Deus mesmo, fato que se orgulhavam bastante, ou do qual se orgulhavam bastante. Nessas cartas também foi descoberto o nome Urushalima, que significa cidade de paz, correspondendo a Jerusalém. Os pesquisadores viram nesta inscrição um indício para a cidade de Salém. As letras do termo Salém, como na escritura hebraica, são as mesmas da palavra paz, Shalom. Melquisedeque também recebeu diversos títulos que lhe foram conferidos e que referenciavam a sua pessoa e o seu caráter como rei de justiça e rei de Salém, rei de paz. Seja qual for o grau de verdade que haja em toda essa tradição, é fato que Melquisedeque era um homem real, um desses reis e sacerdotes, parecendo assim comprovar a pretensão de que a nação jebusita tinha tido uma sucessão de monarcas cuja origem se perdia nas névoas do passado e cuja continuação criam ser de aprovação divina. Anima pensar que entre uma tribo que não era de linhagem semita e no meio de uma degradação religiosa profunda, se encontrasse um rei com foros sacerdotais bíblicos e uma vida genuinamente religiosa. Meus irmãos, após essas rápidas considerações sobre este quarto texto, nós chegamos, portanto, ao final do estudo desta tão rica e profunda disciplina, com o objetivo de que esse estudo contribua para a continuação do crescimento espiritual e ministerial de todos os nossos alunos. Quero aqui deixar os meus mais profundos agradecimentos ao pastor Terry Johnson e ao pastor Gunnar Berg pela confiança de podermos prestar a nossa humilde cooperação nessa disciplina. Que Deus em Cristo vos abençoe mais e mais. Amém.